Vamos ler a palavra que Deus nos trouxe no livro dos Salmos, o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Este é o salmo que o mundo todo conhece, escrito em lugares, em cantos, em todos os lugares. Como disse no velório o filho, um moço que nos procurou, que disse: eu li a Bíblia toda na cadeia, na prisão, não tinha o que fazer, então eu li todinha, inclusive os Salmos 23, de forma que esse conteúdo ele é conhecido de todo mundo, recitado pelas crianças. Parece muito simples, mas ele é profundo. Ele fala de um estado de alegria, de felicidade, mas não de uma felicidade de alguma conquista que o dinheiro traz, ou de alguma outra forma, mas exatamente por uma condição. É uma condição que o salmista relata, e é exatamente a razão de ser feliz. Aqui ele não fala: estou feliz porque ganhei isso, recebi isso, não. Aqui ele fundamenta seu estado de graça na condição de ter um guia, um protetor, um cuidador, um ser que ampara, que ao mesmo tempo corrige, encaminha. E isso trouxe para ele não um descontentamento, porque as pessoas, nós os humanos, nós não gostamos de ser orientados e corrigidos. Tem pessoas que elas não suportam uma correção, tem filho que não suporta uma orientação, tem marido que não suporta um conselho da mulher, e ela também de jeito nenhum dele, porque nós achamos que nós não precisamos, então não nos sentimos felizes de ser orientados. Então o estado de graça do salmista se fundamenta em ter alguém que cuida. Quem cuida, orienta, educa, protege. Então tudo isso trazia para ele uma alegria muito grande. Então ele começa o salmo escrevendo que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então ele atribui ao Senhor toda a sua segurança, toda a sua orientação. Então ele entende que aquilo o que vier na mão dele pelo pastor, ainda que talvez ele não queira, é melhor do que aquilo que ele queria, porque relacionando pastor e ovelhas não escolhem o campo, o pasto. Ela não come até
Então ela tem hora de ser conduzida ao pasto, tem hora também de ser retirada do campo por conta dos ataques dos predadores. Então quem cuida tem que entender de segurança, tem que dar segurança, tem que dar amparo, tem que cuidar quando está doente, tem que entender tudo isso. Que a ovelha propriamente dita, ela não explica onde dói, ela não sabe dizer eu estou com fome. De alguma forma ela consegue demonstrar, talvez com a perna doendo, manca, enfim, talvez o seu jeito de ser demonstra que lhe falta saúde. Então tem um protetor que o salmista extraiu dessa condição toda que ele viveu ao longo do tempo do seu reinado. Ele provou isso, que ao longo do tempo, com tudo que foi, veja, talvez tenha em algum lugar o período que ele escreveu, ou que o escritor escreveu, os Salmos 23, mas ele teve experiência bastante no trabalho que fez, e também no seu reinado, o quanto Deus cuidou dele, encaminhou ele, protegeu ele, deu água na hora certa, proteção na hora certa. E esta palavra que Deus traz para nós aqui hoje, e ela só dá segurança para aquele que se submete ao pastoreio do Senhor, tem ele como seu cuidador. Porque tem cuidador que não cuida, tem cuidador principalmente no tempo do homem. Quem cuida tem limite para cuidar, porque o homem cuidando do homem, tanto um quanto o outro é frágil. Aí depende da aplicação de quem cuida, é a qualidade que tem aquele que é cuidado. Então, quanto mais hábil e capacitado é o que cuida, é melhor para a ovelha, é melhor para aquele que é cuidado. E ninguém cuida melhor do que o Senhor. Não tem ninguém. Porque o homem não decifra tudo do outro homem. O Senhor decifra o próprio silêncio. Esse pastor entende de alma, entende do nosso psíquico, do nosso olhar. Ele entende do silêncio nosso. Ele decifra os porquês de tudo, da nossa forma que a gente vive, que a gente se comporta. E ele, como a gente é feliz no seu pastoreio, a gente entende que ele está sempre fazendo melhor por nós. Então o irmão entende que o teu melhor não é o melhor que Deus quer para você. Que o melhor dele para conosco é muito melhor do que o nosso melhor. Então dê glória ao Senhor. Se o irmão não desistir de ficar sob os seus cuidados, não vai ter problema nenhum, nenhum risco. Aí deixou de lado esse cuidador, esse pastor, o risco é grande. Veja, falando propriamente dito do pastor e a ovelha, com o próprio Davi, lá no campo, além de cuidar, olha o que ocorre, lá vem os predadores. Por quê? Uma ovelha, ela tanto pode morrer de sede, como pode morrer de fome, como pode morrer de algum ataque. Nós também podemos morrer de alguma forma e perecer na graça de alguma forma. Nós temos aqui, tem uma caneta. Tem pessoas que tiram a vida do outro com uma arma, e outros aniquilam multidões com uma caneta. Tem gente que usa uma caneta para estragar a vida dos outros, empobrecer os outros. Uma caneta. Quem olha não vê um homem violento, uma mulher violenta, mas uma caneta que custa R$2, R$3, vira arma, porque atrás dela um propósito.
mas deram um plano. Irmãos, vamos sair daqui convicto de que, se o Senhor for o teu, o meu e o nosso pastor, ninguém vai te matar, ninguém vai te destruir, ninguém vai te gerar um dano para que tu percas a tua salvação. Não tem aí os convênios, dependendo do que você quer pagar, é aquilo que você tem direito. Então quem tem muito dinheiro amplia seu convênio, ou seja, cobre tudo, não é? Investe muito, tem muitos direitos, investe menos direito. Quem investir em Deus, em Cristo, e tê-lo como seu orientador, Ele vai te proteger, te amparar. A proteção dele é tão boa, o seu cuidado conosco é tão perfeito, que tem hora que você precisa de água, eu preciso, ele dá água. Precisa de alimento, vem alimento. Precisa pôr nos braços, ele põe nos braços. Precisa encaminhar, que está fugindo um pouco, ele aqui tem os. Fala que a tua vara e o teu cajado me consola. E são equipamentos, coisas do próprio pastoreio, tanto para enxotar alguma coisa, como para conduzir a gente. Ele não machuca ninguém. O Senhor não machuca. É bíblico que ele disse que o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. O irmão entrou aqui com muito medo. Medo faz parte de nós, porque nos sentimos indefesos no meio de muita coisa, de muita circunstância. Nossas mãos não conseguem nos defender, e nem amigos e nem o dinheiro se tivesse. Mas olha, para o teu descanso, para o meu descanso, para o nosso descanso, se aceitarmos e sentirmos bem, sermos conduzidos pelo Senhor, nem o mal te atingirá. Glória ao nome do Senhor. Mas também não deve ficar contrariado quando Ele te tira da esquerda e quer te fazer andar na direita. Não deve se sentir contrariado quando Ele contraria seus sentimentos. Não deve. Não. Fazer igual filho rebelde que vai bem enquanto não toca naquilo que ele gosta, que acaba lhe fazendo mal. Fica revoltado. Não fala com a mãe, dorme sem falar com o pai. E se tiver filho aqui hoje, revoltado e não fala com o pai e mãe, fala hoje, porque amanhã você não sabe se tem. Quem ama, fala. Quem ama, orienta. Quem ama, aconselha. Quem ama, nem dorme para que o filho dorme. Dê glória a Deus e aceita a proteção do teu pastor. Glória ao nome do Senhor. Então ele fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas é por esta condição. Ele é quem me guia, quem me orienta, é quem me leva, é quem me conduz. Os irmãos podem ver que nós nem conseguimos entender muito. De vez em quando é igual carro com pneu furado, murcho. Ele vai puxando para um lado, a gente quer manter ele na linha, ele puxa para o lado que o pneu está vazio. Aí o motorista, mas alguma coisa está errada, que ele tem que manter na linha e está fugindo da pista. De vez em quando vem o Senhor, a gente está fugindo da pista, lá vem Ele. E às vezes Ele cria algum caminho para a gente voltar para a pista, né? Tem uma tristezinha que a gente não sabe nem porquê. Você está fugindo, você está indo longe, você está escapando. Você só tem a minha proteção ficando comigo. Não tem jeito de longe dele desfrutar da proteção dele.
da orientação dele. Então, Davi assimilou, escreveu maravilhosamente a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Não foi, eu estou muito feliz porque Deus me deu uma fazenda. Eu estou muito feliz porque Deus me mandou, eu atravessei o oceano. O mundo todo quase atravessa o oceano. E não é para adorar a Deus. São negócios, são passeios. O grande milagre é atravessar esse oceano da vida, cheio de pecado, de maldade, de violência, de sujeira. Por que a igreja está aqui? É porque a gente a cada dia estamos navegando nesse oceano cruel, que de vez em quando leva um e outro ao naufrágio. E você entrou aqui hoje com perigo de naufragar, mas se tu aceitas o conselho de Deus e viver próximo dele, ainda que não é como você quer, mas tem que ser como ele quer, não tenhas medo. Ele vai te dar segurança, vai te dar paz, vai te dar luz, vai te vestir, vai te calçar. Jovem, ele entende você muito mais do que a tua própria mãe, do que o teu próprio pai. Pai, tua esposa te entende muito, teu pastor te entende de forma perfeita. Glória a Deus. A irmã entende muito dele, ele muito dela, pela convivência. Deus decifra com uma profundidade muito grande, ao ponto de eu não entender alguma coisa, mas ele entender tudo. Então volta para tua casa nesta segunda-feira, segundo dia da semana, levando esta palavra. Se você quiser repetir no volante do carro, trabalhando que não te atrapalha, contando dinheiro no caixa que também não tem problema, cortando pepino e batata na pia que também não tem problema, fazendo conta e gerando planilhas que também não tem problema, cuidando dos doentes no hospital também não tem problema, no campo, na cidade, de dia, de noite. Ainda nessa noite você vai ter que repetir isso: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Naquilo que te preocupa hoje, você olha e não vê. Não te preocupes, o Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Glória ao nome do Senhor. Ele, reconhecendo o trabalho do Senhor, ele fala: deitar-me faz em verdes pastos, ou seja, porque as próprias ovelhas, quem anda, o gado é assim, passando numa rodovia, os irmãos veem um período do dia eles comendo, pastando, e um outro momento eles deitados, remoendo o que já comeu. Então tem tempo de comer, tempo de remoer, e aqui ele fala que ele me guia por pastos, me guia mansamente em pastos verdes e a águas tranquilas. É o papel de quem cuida de fato, de quem dá proteção de fato. Não tenha medo de rosto fechado, de ameaça. Não tenha medo, não. O Senhor estará do teu lado, te cuidando, dia e noite. Dia e noite. O próprio Davi, na sua longa trajetória de rei, quanto perigo, quantas ofensas, quantas agressões, quantas artimanhas. Ele tirou essa conclusão de tudo que viveu, de tudo que passou. Para ele escrever isso, ele lembrou de Saul, lembrou do leão e do urso lá atrás, lembrou
de muita coisa do gigante, lembrou das artimanhas que vinham para pegá-lo e apanhá-lo, das lanças que era para lhe cravar em algum lugar e matá-lo. Ele foi lembrando quando ele esteve para ser pego e teve que se babar todo para escapar. Escapa daqui, escapa de lá, dá glória a Deus. Deus vai te fazer te escapar daqui, escapar de lá e chegar do lado de lá. Como te deu escape no ano que se foi, vai te dar nesse também. Glória ao nome do Senhor. E ainda nesta semana, por algum feito maravilhoso, Deus há de te dar um grito sem que o mundo escute. Você vai ter que dizer: escapei de novo, porque o Senhor me amparou. Dias maus, confiar na gente mesmo é perda de tempo, é naufrágio, as artimanhas são muito grandes, nós somos incapazes de nos livrar, elas vêm com uma tamanha sutileza que a gente não tem capacidade de enxergar. É só o pastor, é ele que enxerga, é ele que vê, porque a ovelha tem por natureza ser indefesa e incapaz por si só de visualizar perigo. Por mais inteligente que você seja, abre mão disso, irmão. Confia em Deus, confia em Deus. O tentador é ardiloso, cruel. Ele sabe, ele não tem outra coisa a fazer a não ser planejar o mal. Mas eu não tinha nada, eu olhei, daqui a pouco estamos amarrados por pés e mãos. Se alguém está aqui amarrado por pés e mãos, e se aceita o conselho humildemente de seguir os mandamentos do Senhor e amá-lo incondicionalmente, sem barganha, conta como certo que Deus vai soltar as amarras das tuas pernas aqui hoje e voltar para casa feliz. Tá bom, jovem? Não cresce o corpo e não levanta a cabeça achando que algum sucesso é virtude sua, é capacidade sua. Não. Se o pastor não cuida, se Deus não cuida, se Deus não educa, se Deus me deixa eu ir para o caminho que eu penso, a gente morre. O pastor cuida, ele cuida fazendo tudo e cuida me tirando do lugar onde eu quero ir. Ele cuida, ele me faz atrasar, eu quero ir num certo horário, ele faz eu perder o horário para poder ganhar a salvação. Ele vai contrariando a gente para salvar a gente, para dar proteção para a gente. Quando eu acho que está tudo errado para mim, ele criando certo no meio daquilo que eu acho que está errado. Está dando para você entender a palavra? Glória ao nome do Senhor. Então não é só Salmos 23 e o Senhor proverá. Tem a condição de vivermos debaixo dessa estrutura divina que tanto cuida do ser humano. E como cuida, e como cuida. Davi chegou a estar do lado de Saul, armado com soldados e tudo. E Deus deu um sono para Saul. Ele chegou, cortou um pedacinho lá do manto. No outro momento levou uma bilha de água. E era o Senhor cuidando e cumprindo essa palavra, perto do leão, e Deus fez o leão dormir. Aleluia. Se for preciso alguém dormir para não te alcançar, para não te abocanhar, Deus fará
alguém dormir para a tua salvação, para a tua paz, para o teu escape. Valeu a pena o dinheirinho que você gastou, o metrô que você pegou, vir sem janta para a igreja, dormir um pouquinho mais tarde. Dá glória a Deus e leva a profética palavra que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Dentro daquilo da sua vontade. Se andasse pelo vale da sombra da morte, também não temeria. Ou seja, confiança plena, que tu estás comigo, teu cajado, né? E aí, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Cria circunstâncias. Porque se eu disser que tu estás comigo, que eu sei que está, eles não acreditam. Então, fala tu mesmo que tu estás comigo, mostras tu. Deixa eles ver que eu não estou só. Põe na mesa essa coisa que eles enxergam, que tu estás comigo. Eu falo, eles mostra que tu estás comigo. Dá glória a Deus. Olha, irmão, o Senhor vai mostrar para alguém ou para vários que Ele está do teu lado. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Se disser, não, Deus está comigo e está mesmo, rirão e falarão. Mas o Senhor há de dizer, eu estou do lado dela, do lado dele também. Protegendo, amparando. Na presença dos inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, me traz alegria, por favor. Tem dia que o psicólogo não traz alegria, talvez até nem o muito dinheiro consegue tirar uma angústia. Enfim, não há onde ir para um hotel 5 estrelas e a angústia vai junto. Como é que chama aqueles colchãozão largo, Mike? King, né, que fala? É King? Então, que esse Kingão grandão, e só falta cantar para a gente dormir, né? Não dorme, a aflição está lá. Só o pastor. Aí quando o pastor está com a gente, acontece o que aconteceu com Jacó. Fim de tarde, sem colchão, sem teto, sem travesseiro. Faz uma oração, pega uma pedra, apoia a cabeça, e daqui a pouco numa visão o céu abre uma escada que saía da sua cabeceira até o céu. Anjos subindo e descendo. Dá glória a Deus e vai em paz para tua casa. E o Senhor vai te amparar, cuidar de ti. Nem sempre será como você quer, nem como eu quero. Será sempre como Ele quer e como Ele quiser. Deus seja louvado.